Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida aqui veio como sugestão de alguns inscritos e ela é sensacional. Quem tá de brancas aqui é o Lajos Portish, é um jogador húngaro, é conhecido como o Botvinnik húngaro, né? O Botvinnik, ex-campeão mundial, pai da escola russa de xadrez, professor, né, dos ex-campeões do mundo Kasparov, Karpov, Kramnik. E o Lajos Portish é conhecido então como Botvinnik húngaro. É uma grande homenagem, você já percebe que é um grande jogador, né? E aqui o Eugênio Torre, eu acho que eu não mostrei ainda partidas do Eugênio Torre no canal, não tenho certeza, jogador das Filipinas, e essa partida é sensacional, vamos dar uma olhada nessa. O Lajos Portish abre aqui a partida com o peão da dama D4 e temos cavalo F6 aqui pelo Eugênio Torre, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, então a gente tem aqui as negras fazendo a formação aí da defesa índia do rei, F3 e agora C5. D por C5, D por C5, aqui o Eugênio Torre permite a troca de damas perdendo o roque, dama por D8, rei por D8, no entanto vale a pena dizer que não há nada de errado com esse plano aqui das negras, porque sem as damas no tabuleiro, esse rei aí no centro não sofre tanto, né? Vamos ver como é que a partida continua, bispo em E3 atacando o peão de C5, cavalo de F em D7, interessante esse lance aqui do Eugênio Torre, né? Ele quer reservar esse cavalo aqui para a casa de C6, esse lance também abre a diagonal do bispo. Bacana essa estratégia do Torre. Cavalo de G em E2, trazendo mais uma defesa para o cavalo e desenvolvendo. Cavalo C6, grande roque e aqui B6. De uma vez por todas, solidificando aqui o peão de C5. F4 pelo Lajos Portish e agora bispo B7, desenvolvendo a última peça menor. G3, cavalo em A5, abrindo agora a diagonal do bispo, colocando uma pressão no peão de C4. B3 protegendo C4 e agora E6. Aqui o Lajos Portish faz esse lance porque ele quer colocar o rei dele aqui na casa de E7 para conectar as torres e trazer as torres aí para o jogo, sair da cravada da torre, né? Então um excelente lance aqui E6, sem contar que ele fica tirando a casa de D5 aqui do cavalo. Um excelente lance, multifunções aí. A partida continua com bispo em H3, rei E7 e agora F5. Legal, o Lajos Portish está tentando abrir aí a posição, aproveitando que o rei está no centro. Bispo em E5 e agora F por E6. F por E6 e bispo em F4. Propondo aí a troca dos bispos. Cavalo C6 protegendo o bispo. E agora cavalo aqui em B5. Vejam como o Lajos Portish pouco a pouco vai avançando aí no tabuleiro. Começa a ameaçar algumas coisas chatas, né? A primeira delas é trocar aqui o bispo e depois, quem sabe, colocar aqui uma torre em D6. Atacando aqui o peão de E6 que ficou fraco, né? Bacana, a partida seguiu com cavalo em F6. E agora um lance sensacional aqui do Lajos Portish. Ele vai com tudo, vai com coragem aqui com o lance torre D6, meus amigos. Pois é, na cara aqui do bispo, fazendo uma pressão aqui em E6, praticamente forçando aí a captura da torre. O Eugênio Torre captura a torre com o bispo por D6 e agora a partida segue com bispo por D6 cheque, rei F7 e torre F1. Legal, Lajos Portish sacrificou qualidade, né? Então aqui ele sacrificou uma torre por uma peça menor, mas agora está ameaçando aqui o lance E5, colocou uma cravada incômoda aqui no cavalo. Boa posição aqui para o Lajos Portish. Aqui o Eugênio Torre impede o avanço do peão e faz o lance E5. E aqui o Lajos Portish faz o lance bispo D7. Esse lance faz bastante sentido, né? A ideia é eliminar aqui o defensor do peão de E5. No entanto, a sequência tática aqui favorece as negras por hora, favorece o Eugênio Torre. Aqui seria uma oportunidade do Lajos Portish fazer alguma coisa diferente. No final da partida eu vou mostrar, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos ver como seguiu na partida. Afinal de contas, esse lance faz todo sentido, né? O cavalo aqui está cravado, não pode capturar o bispo. A ideia é eliminar o defensor aqui de E5, faz todo sentido. Vamos ver o que o Eugênio Torre encontra aqui no tabuleiro. O Eugênio Torre faz o lance cavalo B4 aqui, exclama. Olha só o que está acontecendo aqui. Bom, de cara, né, o bispo já está ameaçando o peão. Esse cavalo também tem entrada forte, né? Então não dá para o bispo das brancas capturar agora aqui em E5, colocando pressão em F6, porque o Eugênio Torre jogaria cavalo D3 aqui com cheque, capturando o bispo na sequência. Fantástico esse recurso aqui que o Eugênio Torre encontrou com cavalo B4. A partida seguiu com cavalo C7, agora atacando aqui a torre e também preparando aqui um ataque na casa de E6. Torre de A em D8 aqui pelo Eugênio Torre e agora bispo em E6 com cheque, rei G7,
bispo em E7. Legal a sequência aqui do Larros Portes. Agora tá atacando a torre, tá atacando o cavalo. E, no entanto, o Eugênio Torre encontra um recurso aqui também interessante, que é o lance cavalo aqui por E4. Então o Eugênio Torre decide devolver aí material, né? Permite deixar a torre, né, lá na casa de D8, deixa a torre ser capturada. E o Larros Portes vai para uma ideia diferente aqui, ele joga o lance bispo D5, né? Por que ele não capturou a torre, né? Bom, se ele tivesse capturado a torre aqui do Eugênio Torre, o Eugênio Torre jogaria a torre por D8. E depois de torre F7, cheque, rei H6, cavalo aqui em D5, bispo por D5, C por D5, cavalo por D5, bispo por D5, torre por D5, torre por A7 e B5, a gente teria um final melhor aqui para as negras, tá? Um peão a mais, possibilidade aí de ataque ao rei adversário, né? Então a gente teria um final melhor para as negras, com possibilidade de vitória para as negras. Por isso que aqui nessa posição o Larros Portes preferiu não simplificar tudo e levar para um final, e ainda complicou aqui um pouco a posição com o bispo D5. A partida sigue com bispo por D5, C por D5 e aqui o que jogar, né? A torre está atacada, o Eugênio Torre, e ele vai para o lance torre por D5, devolvendo qualidade aqui para tentar levar para um final melhor, para um final ganho, bacana. Importante função aqui do cavalo em E4, segurando também a casa de F6, importante notar isso. Bispo em F6 seria um forte lance. A partida continuou com G4 e agora a torre C8. O Eugênio Torre quer de qualquer maneira forçar esse cavalo a capturar a torre dele lá em D5. Cavalo por D5, cavalo por D5, agora mais um cavalo segurando aqui a casa de F6, o bispo está atacado, bispo em H4 e agora o lance C4. Olha só, o Eugênio Torre conseguiu simplificar, devolver o material e agora está jogando um final com 2 peões a mais, tá tentando abrir a posição tá bacana para as negras, rei B2, agora C3, um peão passado, rei aqui em A3 e agora cavalo em E3 atacando a torre, e depois de torre G1, cavalo C2 cheque, rei A4 e o cavalo vem para D4, uma bela manobra, e nessa posição o Larros Portes abandona aí a partida. Sensacional esse duelo, né, com sacrifício, contra sacrifício, né, a gente percebeu uma mudança ali. O Larros Portes estava dominando a partida, estava atacando, estava criando as condições, sacrificou qualidade, mas não soube continuar, né? Eu vou mostrar para vocês, eu falei para vocês que ia mostrar a continuação ali que eu vou voltar para mostrar a continuação. E essa partida é incrível porque, inclusive um dos inscritos me colocou, eu não sei em que momento o Larros Portes perdeu, né? Em que momento que ele errou, né? A gente não consegue entender em que momento que ele errou, ele jogou tão perfeito, né? E o Eugênio Torre acabou encontrando recursos ali e virando a partida, né? Isso que foi legal dessa partida. Por que abandonou? Vamos por partes. Vou explicar primeiro por que abandonou e depois eu vou voltar lá no recurso que o Larros Portes poderia ter usado. Aqui abandonou porque a ameaça direta é capturar o cavalo. Se o cavalo fugir daí, por exemplo, o cavalo C1 viria cavalo em F3 aqui, atacando a torre e o bispo e não permitindo a torre vir para E1 para atacar outro cavalo. Portanto, ganharia peça aqui para as negras. Se as brancas então trocarem peça, as pretas vão ficar com 2 peões passados e conectados. E isso aqui é um final rapidamente vencedor para as negras, tá? Por exemplo, torre A1, D3, avançando rapidamente, bispo E1, D2. Acabou, né? Acabou a partida aqui. B4, por exemplo, C2, bispo por D2, cavalo por D2, torre C1, parando aí o peão. As pretas podem agora jogar com torre C3, impedindo a volta aqui do rei. Então, por exemplo, torre C3, rei B5. E agora o cavalo vai manobrar tranquilamente aqui para a casa de D3, tá? Então as pretas vencem aí. Cavalo F3, A4, cavalo E5, rei A6. E depois de cavalo D3, acabou, né? Torre por C2, ao invés de capturar a torre, você ainda pode capturar aqui o peão, né? Cavalo por B4, cheque, dando um duplo e capturando aí a torre na sequência. Posição vencedora para as negras, né? Então por isso que abandonou. Agora vamos lá ver o recurso do Larros Portes. Jogou tão bacana, né? Jogou tão genial aqui o sacrifício de qualidade. Vamos voltar aqui no sacrifício de qualidade. Torre D6, né? Que lance aqui, entregando a torre para o Eugênio Torre, né? Aí depois de bispo por D6, bispo por D6 e rei F7, torre F1. Legal, todos os lances precisos, ameaçando agora o avanço e forçando as negras a jogarem E5, mas o ponto todo é que o lance E5 dá a casa de D5 para o cavalo, né? Então aqui o certo seria jogar o cavalo de E aqui em C3. Por que não joga o cavalo de B então em C3, né? Porque aqui as pretas simplesmente jogam rei G7 e não tem nada acontecendo, tá? Então é importante deixar o cavalo aqui em B5 para ele poder explorar casas
avançadas ali se for o caso, tá? Então, por exemplo, vamos voltar aqui na posição. Depois de E5, se jogar cavalo de E aqui por C3, as pretas já não podem mais jogar aqui o lance rei G7 por conta de cavalo C7, tá? Então aqui as brancas ficam bem, atacando aqui a torre. Se a torre tentar fugir daí, vamos supor torre de A aqui em D8, sei lá, cavalo E6, né? Já vence aqui, já fica melhor para as brancas, enfim. As brancas começam a ter muitas oportunidades. Então depois de cavalo de E aqui em C3, esse seria o lance bacana aqui do Larros Fortes. Não daria para jogar rei G7, teria que jogar talvez A6, atacando aí o outro cavalo. E aí o cavalo poderia vir para D5, então colocando pressão total aqui em F6, deixando o cavalo de B5, uma troca, portanto. Depois de A por B5, torre por F6, cheque, rei G7. Bispo E6, ameaçando uma entrada na sétima, capturando peça na sequência. Torre de A em D8, então contra-atacando aqui uma peça menor. Depois de torre F7, cheque, rei H6, bispo D7 bloqueando o ataque. A gente poderia ter uma igualdade aqui, tá? Apesar do material a menos para o Larros Fortes, a gente poderia dizer que o sacrifício dele teria tido compensação suficiente aqui, tá? Porque aqui as brancas estão com muito mais atividade, né? Depois de, por exemplo, B por C4, B por C4, G5, G4, rei G6, torre F6, cheque, rei G7, uma possível continuação viria com bispo por C6 e bispo por E5, ameaçando todo tipo de descoberto. Depois de bispo por D5, torre por B6, abrindo um cheque aqui, atacando a torre, fazendo um raio-x. Depois de rei F7, bispo por H8 e bispo por C4, a gente teria uma posição equilibrada aí, provavelmente um final empatado aí, bispos de cores opostas e ambos os reis expostos aí. Acredito que seria um final aí com tendências de empate, né? Então esse, pessoal, foi o ponto todo, tá? Então é difícil da gente, nessa partida, reconhecer, né, que aqui o lance bispo D7 foi o único lance errado aqui do Larros Fortes, né, que o lance correto seria cavalo de E por C3. É muito difícil realmente de identificar e realmente os relatórios mostram uma precisão incrível aqui das negras, do Eugênio Torre. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos dar uma olhada nas estatísticas. Olha só, pessoal, 99% de precisão aqui do Larros Fortes. Ele não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida. Simplesmente perfeito, né? Então, 21 dos lances foram os melhores, 2 excelentes, 3 bons e 7 aí de livros. Vamos olhar as estatísticas aqui do Larros Fortes. 14 dos lances foram os melhores, 6 bons, 7 de livros, 5 imprecisões, né? Uma imprecisão aqui, uma imprecisão ali e o erro, né, que acabou dando toda a possibilidade, o bispo D7, né, o lance bispo D7, que acabou dando a superioridade para o Eugênio Torre, e o Eugênio Torre soube usar todos os recursos possíveis ali para conseguir a sua vantagem depois de bispo D7, né? Você vê, um escorregão foi fatal, mas que legal, né, esse jogador Eugênio Torre aí das Filipinas, gosto muito dele, gostei muito da sugestão dessa partida, muito obrigado, agradeço também pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu! In New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone.